O que eu espero conseguir realizar dentro da Aliança Divergente? Fala, aliados, tudo bem com vocês? Meu nome é Maurílio Santos e esse é o canal O Aliado Divergente. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória com você e também vou falar o que realmente eu espero conseguir desenvolver, criar, conquistar, alcançar dentro da Aliança Divergente. Esse vídeo praticamente ele é um complemento do primeiro vídeo, onde eu falo os motivos do porquê eu entrei na aliança e também se funciona ou não. Se você ainda não assistiu esse vídeo, pause esse vídeo aqui agora. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, vai aparecer um cardzinho aqui para você. Clica nesse card, assiste esse vídeo primeiro para você poder entender e depois você volta aqui e continua assistindo esse, porque esse praticamente vai ser um complemento daquele outro vídeo e fazendo isso você vai ter um melhor discernimento, você vai ter um melhor entendimento. E para começar, um dos motivos do porquê eu entrei na Aliança Divergente é porque eu tenho um motivo. E qual é esse motivo? Esse motivo nós dentro da Aliança Divergente chamamos de sonho grande. E o que é o sonho grande? O sonho grande é, no momento, vamos dizer assim, o seu maior desejo, o seu maior sonho, a sua maior realização, o que realmente você quer de fato para a sua vida, o que realmente de fato, se você conquistar, se você alcançar, se você conseguir hoje, vai te tornar uma pessoa extremamente realizada. Para algumas pessoas é um relacionamento, para algumas pessoas é um faturamento financeiro, para outras pessoas é uma qualidade de vida relacionada à saúde. Então, cada pessoa tem o seu desejo, a sua ambição, o que nós chamamos dentro da Aliança Divergente do seu sonho grande. E eu vou falar um pouco sobre o meu sonho grande. Qual é o meu sonho grande? O meu sonho grande é ter acima de R$ 1 milhão investidos até ou antes de eu completar 50 anos. Para quem ainda não me conhece, no primeiro vídeo também eu conto um pouco da minha história, eu falo onde eu moro, eu falo quem eu sou, quantos anos eu tenho. Então, para você entender um pouco essa logística, lá no primeiro vídeo você vai saber algumas informações. Eu vou resumir alguns pequenos pontos aqui só para você entender, para linkar uma coisa na outra. Hoje eu tenho 44 anos. Estamos no ano de 2025 e no ano de 2031 exatamente vão completar os 6 anos que eu preciso para aos meus 50 anos ou antes eu consiga realizar esse meu objetivo de ter acima de R$ 1 milhão investidos até ou antes dos meus 50 anos. Então, esse é o meu maior objetivo hoje dentro da Aliança Divergente. E se eu vou conseguir realizar isso ou não, tudo vai depender. E no decorrer desse vídeo eu vou colocar alguns pontos para você que você entenda realmente se de fato isso é possível ou não, tá? Então, um outro ponto é exatamente o que eu já falei anteriormente, em quanto tempo eu pretendo realizar isso. Então eu já vou pular essa parte porque praticamente eu já falei em quanto tempo eu pretendo realizar isso aqui dentro da aliança. Se possível, realizarei em menos tempo, dependendo da velocidade, dependendo da minha capacidade, da minha disposição e também da minha fome real, do meu desejo ardente de realizar isso ou não. Lembrando que todos nós, assim como eu, assim como você, eu também sou um desistente em potencial. Lembra dos otimistas? Eu sou um daqueles otimistas. Tem o otimista carente, o otimista guerreiro e o otimista lá, não sei, é um outro otimista lá que eu não lembro se não lembro agora qual que é, mas são 3 otimistas. No Resgate dos Otimistas, o Elton fala sobre esses 3 tipos de otimistas e eu me enquadro em um desses tipos. Então, eu também sou um desistente em potencial e se eu não me atentar aos fatos, se realmente eu não me nortear, se eu não me blindar a minha mente,
os meus pensamentos, os meus comportamentos, os meus desejos, as minhas vontades, certamente, dificilmente eu vou conseguir atingir esse objetivo, assim como já aconteceu no passado. Lembra de quando eles fazem a teia dos acontecimentos, que é uma coisa que eu sou extremamente apaixonado, os futuros possíveis? Lá no passado eu já tentei realizar isso e eu não consegui. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei, que eu me imaginei fazendo esse objetivo, que é ter R$1 milhão investidos, eu tinha na época, imagino que 35 anos, e eu tinha colocado como meta que até os 40 anos eu teria R$1 milhão investidos. Passou esse tempo, esses 5 anos, e eu não consegui. E lembra que não tem problema você não conseguir. Às vezes a sua versão atual, ela não é compatível, ela não é do tamanho da realização do seu sonho, do seu objetivo. Você precisa desenvolver capacidades, você precisa desenvolver uma quantidade ali de repertório, de ferramentas para que você possa atingir. E às vezes o fato de você não conseguir realizar determinadas coisas na sua vida é porque você ainda não é do tamanho do seu sonho, do seu objetivo. Talvez o seu pensamento, ele ainda é apenas um desejo, uma vontade, ele não é de fato uma decisão. E muitas vezes também você não toma a real decisão pelo fato de você achar que você não está preparado, preparada, que você não é capaz, que você não está capacitado, capacitada para realizar e para chegar nesse objetivo de fato. Então tudo vai depender muito. Outra coisa também é que no caso, o que vai garantir, o que me garante que dentro da aliança divergente eu vou conseguir fazer isso somente por conta de que eu estou dentro da aliança divergente agora? E a minha resposta é: o que me faz acreditar que isso vai ser possível agora que eu estou dentro da aliança divergente é o método. O método da aliança divergente, para mim, ele é muito claro. Ele me trouxe uma capacidade mental no nível de clareza em relação a muitas coisas que eu não conseguia enxergar. Inclusive no vídeo anterior que eu falo sobre o CDP, que é capacidade, disposição e permissão, eu falo sobre essa clareza que a metodologia da aliança divergente me trouxe em relação à questão de enxergar e desenvolver capacidades. Na verdade, a metodologia me trouxe a capacidade de desenvolver uma clareza que até então eu não tinha. Eu já fiz alguns treinamentos, cursos, formações sobre desenvolvimento pessoal, mental, intelectual, emocional, todas aquelas coisas lá que se você já assistiu os vídeos anteriores, você sabe. Porém, eu sempre falava que me faltava um detalhe, sempre me faltava alguma coisa, sabe, aquela cerejinha do bolo, aquele ponto que não se ligava às outras coisas, que não se conectava a nada. Hoje, dentro da Aliança Divergente, com a metodologia, com o acompanhamento, com os áudios diários, com os encontros de impulso e reforço, com tudo que envolve com a comunidade, com os grupos, fazendo os Pense Comigo, com os aliados, trocando ideias, batendo papos, tendo interações, corrigindo rotas, mudando comportamentos, quebrando os padrões. Hoje fica tudo muito claro para mim de que a metodologia da Aliança Divergente realmente é algo assim que, pelo menos para mim, né, eu não sei qual é o nível que você está na sua vida hoje, mas para mim é uma das coisas mais absurdas que eu já vi no sentido de clareza mental, de você entender o contexto geral da sua vida, das suas ações, dos seus comportamentos e principalmente de uma coisa que eu já tinha estudado em outras metodologias também, relacionado a questões relacionais, porém as coisas não se encaixavam. Eu entendia algumas coisas, mas os pontos não se ligavam, e a partir da metodologia da Aliança Divergente tudo começou a ficar muito claro para mim, e eu comecei a conectar os pontos, eu comecei a entender algumas coisas que aconteceram no passado comigo, algumas coisas que estão acontecendo nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo para você,
e algumas coisas que podem acontecer comigo de acordo com cada decisão que eu tomo no dia de hoje. Por exemplo, gravar esse vídeo é uma decisão. Essa decisão me abre uma teia. Essa teia me abre um futuro possível e nesse futuro, em um dos futuros possíveis, existe uma versão lá onde eu tenho esses R$ 1 milhão investidos. O que determina se eu vou acessar esse R$ 1 milhão nesse determinado período de tempo, ou antes ou depois, são as minhas decisões. E para que eu tenha decisões assertivas, para que eu tenha decisões corretas, eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo, de para onde eu estou indo e onde eu vou chegar. E a metodologia da Aliança Divergente, para mim, é muito isso, tá? Ela me traz essa clareza e com o passar do tempo, entendendo a metodologia, eu comecei a sentir que algumas coisas que me faziam falta, sabe aquela coisa assim, tipo, pô, me falta alguma coisa. Em alguns vídeos anteriores eu já expliquei um pouco sobre a questão de que eu me sinto uma pessoa que tem capacidade de exposição, porém eu não entendi essa parada de permissão e principalmente permissão inconsciente, permissão relacional, essas coisas aí. Eu tinha uma noção de que essas coisas influenciavam os meus resultados, mas não com a clareza que eu tenho hoje. Então eu entendo que eu tenho capacidade de exposição. Agora é entrar em ação, corrigir a rota e fazer os movimentos que eu tenho que fazer para que eu consiga chegar de fato nesses resultados. Outra coisa também é o ambiente que eu acabei de falar. Será que o ambiente realmente importa? Será que o ambiente realmente faz a diferença? Será que o ambiente realmente traz resultados? Será que o ambiente realmente traz um despertar de consciência? Será que o ambiente traz as provocações que você precisa para você mudar os seus comportamentos? Será que o ambiente ele traz os confrontos que você precisa para você entender se você deve ou não confrontar algo de acordo com o resultado e o objetivo que você busca, se é viável ou não fazer? Entende? Tudo isso faz com que eu tenha o total entendimento, a total certeza e clareza de que sim, dentro da Aliança Divergente, esse objetivo é possível. Talvez, não sei se no prazo que eu coloquei aí de 6 anos, se eu me desenvolver suficientemente, quebrando os meus padrões, mudando os meus comportamentos, corrigindo as minhas relações, pode ser que aconteça em muito menos tempo. Como pode ser que eu precise de um pouco mais de tempo para desenvolver as minhas capacidades, para que eu possa estar do tamanho de uma pessoa que é capaz de realizar esse sonho grande, que é o meu objetivo aí de ter acima de R$ 1 milhão investido até ou antes dos meus 50 anos. Tudo depende. E uma das maiores dúvidas que os aliados têm sobre, aqui está sobre o Pense Comigo, porque foi um vídeo que eu fiz aqui atrás, mas na verdade não é sobre o Pense Comigo, e sim sobre se realmente a Aliança Divergente funciona. Eu vou colocar aqui aliança. Eu vou deixar a aliança, uma das maiores dúvidas que não só os aliados, mas as pessoas que participam das lives, as pessoas que participam dos treinamentos, as pessoas que participam dos atendimentos, as pessoas que entram lá no Zoom e falam que preencheram as suas fichas de interesse para entrar para a comunidade, para entrar para a mentoria, as pessoas que estão namorando a possibilidade de fazer parte da aliança. Uma das maiores dúvidas que elas têm é se realmente, a partir do momento que ela entrar na Aliança Divergente, ela vai conseguir de fato realizar o que ela... vamos colocar assim, ela vai conseguir realizar de fato o sonho grande dela? Uma das maiores dúvidas da maioria das pessoas, até mesmo de pessoas que já estão dentro da aliança, que por algum motivo estão patinando, estão travados, não estão conseguindo ter os resultados, porque
a aliança divergente não é uma receita de bolo assim que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida num passe de mágica. Algumas pessoas têm resultados rápidos porque essas pessoas já têm histórico, essas pessoas já têm repertório, essas pessoas já têm networking, essas pessoas já têm, são pessoas mais proativas, essas pessoas já têm capacidades que talvez você não tenha ainda. E quando você vê uma pessoa saindo de um faturamento, por exemplo, de 5 mil para 20 mil, você pensa que foi de repente, mas de repente sim, do nada não, né? A gente fala muito sobre isso, nada aqui dentro da aliança, assim como na vida, acontece ao acaso, de repente sim, do nada não. Nem sempre as coisas acontecem como um passe de mágica. Você pegar o histórico dessa pessoa e olhar para trás, você vai ver que ela tem casca, ela criou bagagem, ela criou estrutura, ela criou repertório, para que aquele objetivo, aquele resultado possível, aquela teia possível que levava essa pessoa para esse resultado, fosse capaz de entregar o resultado para ela num período muito curto de tempo. E você acha que de repente sim, do nada não, aconteceu um milagre na vida da pessoa e que ela conseguiu ter esse resultado. Um resultado no relacionamento, um resultado na saúde, mas não é, gente, não é. As coisas não funcionam assim. Você precisa desenvolver capacidades, você precisa desenvolver estratégias, você precisa desenvolver ambição, você precisa desenvolver fome, você precisa desenvolver repertório, você precisa desenvolver entendimento, clareza mental, você precisa corrigir padrões, você precisa corrigir relações. Tem muitas coisas que você precisa fazer antes de você ter o resultado. Então a pergunta é: será mesmo que eu vou conseguir realizar determinadas coisas que eu quero para a minha vida se eu entrar na aliança divergente? A minha resposta é: depende. Se faça a seguinte pergunta: se você hoje, eu não sei qual é a sua idade, não sei qual é o seu sexo, o seu gênero, não sei quantos anos você tem, em que cidade você mora, em que estado, em que país, não sei a sua condição financeira, não sei como é hoje os seus relacionamentos, mas coloque uma coisa na sua cabeça. Imagine só, se você decidir hoje, eu não sei quais são as suas formações e profissões, mas se você decidir hoje fazer uma transição de carreira, se você decidir fazer uma faculdade de algo que você nunca sonhou na sua vida, que você nunca imaginou, você vai estudar lá por 4, 5, 6, 8 anos. O que te garante que assim que você terminar essa faculdade, você vai conseguir ser a maior referência na área de atuação que você acabou de estudar, que você acabou de se formar? Não existem garantias, não existem garantias. O que você pode fazer é setar um objetivo claro, montar um plano, a partir desse plano começar a mudar os seus comportamentos, desenvolver capacidades, desenvolver a sua parte também de disposição para que você possa realmente conseguir atingir aquilo, e com isso você aos poucos vai se desenvolvendo e aumentando as chances e as possibilidades de você alcançar e de você realmente conseguir um objetivo para a sua vida, o objetivo que você quer, o seu sonho grande. Mas isso não acontece da noite para o dia e não acontece de repente. Entende? 3 coisas que eu descobri na aliança. Assim que eu entrei na aliança, eu comecei a mapear algumas coisas e eu percebi que essas coisas me travavam. Eu sempre falo sobre 3 coisas para que eu possa trazer para você exemplos reais. Lembra que esse canal aqui, ele é feito para mapear, para metrificar, para que eu possa documentar os meus resultados de quando eu entrei na aliança, as coisas que aconteceram de fato comigo, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que deu certo, o que não deu, o que eu tive que mudar, o que eu tive que fazer diferente. E com isso, esses vídeos que eu faço aqui, esses exemplos que eu trago, são sempre exemplos práticos, reais, que eu estou vivendo, ou que eu já vivi, ou que eu vou viver, para que você tenha o real entendimento, para que você tenha a real
percepção de que eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, assim como você que está aí do outro lado me assistindo, que eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus bloqueios, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas frustrações, os meus receios, as minhas incapacidades e várias outras coisas também que eu estou corrigindo nesse exato momento. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou corrigindo coisas, eu estou mudando comportamentos, eu estou tomando decisões, eu estou moldando uma personalidade a qual essa personalidade caiba dentro do meu objetivo. Eu estou fazendo isso nesse exato momento. É por isso que eu trago sempre esses três exemplos aí, que são coisas que realmente estão acontecendo nesse momento na minha vida. E uma das coisas que eu percebi assim que eu entrei dentro da Aliança Divergente, que eu comecei a mapear, que eu comecei a identificar, foi que eu tenho combinados inconscientes na minha vida, alguns entre eu e eu mesmo, ou seja, o meu eu do passado com o meu eu de agora e o meu eu do futuro. Nós temos alguns combinados e esses combinados já venceram. E eu preciso renovar esses combinados, eu preciso colocar novas situações, novas questões, ponderar novas possibilidades, ponderar novas posturas, para que eu consiga descombinar alguns combinados que já não fazem mais sentido para a vida atual, para a vida que eu busco hoje, para a vida que eu busco lá na frente, que está relacionada ao meu sonho grande. Esses combinados inconscientes também, eles vêm das minhas relações. Eu tenho combinados inconscientes com a minha esposa, eu tenho combinados inconscientes com a minha família, meus irmãos, meus parentes, eu tenho combinados inconscientes com amigos, eu tenho combinados inconscientes com pessoas a quais eu trabalho, que eu presto um serviço e alguma coisa nesse sentido. Eu tenho combinados inconscientes até com você que está aí do outro lado me assistindo, que agora, a partir desses vídeos, a partir desse momento, está começando a acompanhar o canal Aliado Divergente. E esses combinados inconscientes, eles são acordos que venceram, que podem ser renovados e que podem ser melhorados e aperfeiçoados. Um exemplo disso é que, assim que eu percebi que eu tinha alguns combinados vencidos com a minha esposa, a primeira atitude que eu tomei foi de que eu chamei ela para conversar, nós sentamos e começamos a pontuar certas coisas que, quando nós nos conhecemos há 6 anos atrás, quem assistiu os primeiros vídeos sabe um pouco da minha história junto com a minha esposa Andressa, como a gente começou, o que a gente fez e todas essas coisas. Se você não assistiu ainda, vá lá e assista para você poder entender. Há 6 anos atrás, nós tínhamos alguns combinados. Um dos combinados foi: nos conhecemos, nos apaixonamos, tomamos a decisão de construir uma vida juntos, começamos a namorar. A Andressa morava na casa delas com os pais dela, e eu morava na minha casa com a minha mãe e os meus irmãos. Um dos primeiros combinados que nós tivemos foi: vamos pagar todas as nossas contas, vamos guardar dinheiro e vamos encontrar uma casa, um apartamento, algum lugar que seja confortável para que a gente possa morar. Com o entendimento que eu tinha na época, eu já tinha a percepção de que eu não levaria a Andressa para morar comigo lá na casa da minha mãe. Eu já fiz isso em outros relacionamentos que eu tive. Hoje eu entendo o porquê que eu fiz e por que não deu certo fazer isso. Outra coisa eu não ia morar na casa dos pais da Andressa junto com ela também, pelo mesmo motivo. E principalmente, eu não ia morar em nenhuma das casas que os pais da Andressa têm. Eles têm casas que eles construíram de aluguel, eles queriam tirar na época a pessoa de lá para que a gente pudesse morar lá. E sabendo, mesmo que não com toda essa clareza da Aliança Divergente que eu tenho hoje, eu já sabia que isso não era saudável. E graças a Deus que nessa época eu já sabia disso, que nós tomamos essa decisão de não aceitar esses combinados. Lembra que toda dívida
material gera uma dívida emocional. Se a gente tivesse aceitado, talvez teria sido uma das piores decisões que a gente teria tomado na nossa vida. Faz 6 anos que nós moramos aqui, onde nós moramos hoje. Nós já pensamos em mudar daqui para lugares melhores, de acordo com as nossas possibilidades da época. E a todo momento os pais dela queria que a gente saísse daqui, que a gente fosse morar em uma das casas deles. Até tempos atrás eles ainda falavam sobre isso. Lembra das interferências nas relações? Lembra dos núcleos, da invasão dos núcleos? Lembra dos perfis controladores, os padrões controladores da dependência emocional? Tudo aquilo que você já viu a aliança, dentro da aliança divergente, da metodologia da aliança divergente. Cara, se você falar para mim que isso não faz sentido, eu não sei mais o que faz sentido na vida, sinceramente. Eu não sei mais o que eu posso falar para você. Eu não sei, na verdade, não é nem o que eu posso falar para você. Eu não sei nem o que eu vou buscar para minha vida, para eu entender qual é a verdade dos fatos de acordo com a realidade da vida. Porque eu já estudei algumas coisas e nada fez tanto sentido para mim quanto essas coisas. A hora que eu pegar e fazer um vídeo para você, fazer uma narrativa da minha vida, com base em acontecimentos do passado, numa construção somente desse ano de 2025 até o dia de hoje, vocês vão ver se faz sentido ou não a metodologia da aliança divergente. Vocês vão poder entender e vocês vão ver se realmente faz sentido ou não. Outra coisa que eu descobri dentro da aliança divergente é que, de fato, lembra que eu falei que quando eu tinha 35 anos, eu falava que até os meus 40 eu queria ter esse R$1 milhão, acima de R$1 milhão investido até determinado tempo ou antes. Dentro da aliança divergente eu descobri que, na verdade, eu nunca quis isso. Eu nunca quis isso de fato. Eu falei que eu queria dos 35 para os 40, depois dos 40 para os 45 eu falei a mesma coisa e eu não realizei. Agora, por que será que eu não realizei? Existem coisas ocultas, existem coisas inconscientes aí para ser trabalhadas. E uma das coisas dentro da metodologia da aliança divergente, eu descobri e percebi que tudo que eu fazia era simplesmente pelo fato de que eu queria reconhecimento. Eu não queria resultado. Por mais que eu tinha algum pouco resultado, por mais que eu consegui mudar completamente a minha realidade, eu saí de uma vida de escassez, de miséria, de pobreza, e hoje eu vivo uma vida razoável. Não é nada demais a vida que eu vivo hoje, mas eu mudei completamente a minha realidade. Hoje, se eu quiser almoçar num restaurante razoável, eu posso. Se eu quiser fazer uma viagem, eu posso, igual eu já comentei em vídeos anteriores de uma viagem que a gente fez no final do ano passado, que foi uma viagem de 4 dias maravilhosa. Se eu quiser comprar um presente para minha esposa, eu posso. Se eu quiser comprar alguma coisa para minha casa, eu posso. Mas no fundo, o meu objetivo principal, que é o meu sonho grande dentro da aliança divergente, eu não realizei. E adivinha por que eu não realizei? Faz sentido? Eu não estava buscando resultado, eu buscava unicamente e exclusivamente por reconhecimento. De que forma? Eu, dentro da aliança divergente, me identifiquei, me descobri uma coisa que eu já sabia mais ou menos, mas não tinha esse nível de clareza. E também não era necessariamente essa nomenclatura de narcisista, mas eu me descobri, eu me entendi como um narcisista. Agora perceba, eu como bom narcisista que sou, na maioria dos meus relacionamentos, em alguns deles, eu me fazia de vítima. Para que, através do meu esforço de sair de uma situação para chegar num ponto específico, para que as pessoas vissem o quanto eu me esforçava, para que as pessoas vissem o quanto eu batalhava, o quanto eu buscava por capacitação, que eu estudava, que eu fazia cursos, eu fazia mentorias, eu fazia formações, e nada disso me fazia chegar no objetivo principal. Claro que a minha vida mudou, melhorou bastante coisa, eu consegui um relacionamento maravilhoso, eu consegui entender algumas coisas relacionadas
a parte social da minha vida, relacionamento com amigos, relacionamento com parentes, relacionamento com familiares, sogro, sogra. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor, eu aprendi a melhorar a minha comunicação, eu aprendi a melhorar alguns comportamentos, ter um pouco de postura relacionada a algumas coisas, ser um pouco mais proativo, ter um pouco mais de entendimento e clareza sobre algumas coisas, mas de fato eu não cheguei no objetivo. Agora, por que eu não cheguei no objetivo? Eu não cheguei no objetivo exatamente por conta de que eu não buscava por resultado. Eu vou gravar um vídeo falando sobre a escada da maturidade em algum momento nesse canal. Eu vou falar sobre a escada da maturidade. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo nesse exato momento, hoje ele não está pronto, mas se você estiver assistindo e ele já estiver pronto, vai aparecer um cardzinho aqui em cima em algum lugar, vai aparecer aí para você clicar, para você assistir. Eu vou falar sobre a escada da maturidade. Na escada da maturidade, eu percebi que eu estava no segundo degrau. Nesse vídeo, quando eu explicar sobre a escada da maturidade, você vai entender, você vai perceber algumas coisas relacionadas a isso. E pelo fato de eu estar nesse segundo degrau, eu não estava no degrau das pessoas que realmente buscam por resultados. E isso mudou completamente a minha percepção, isso está mudando completamente o meu jogo. Inclusive hoje, quando eu faço alguma coisa que eu deveria fazer, que eu tenho algum pequeno resultado, e a minha esposa, ela me fala a frase da aliança, parabéns, você merece, não pare, eu falo para ela, opa, eu não quero o reconhecimento. Me dê os parabéns quando eu entregar o resultado, de acordo com algumas metas, alguns novos combinados que a gente tem, que a gente renovou, que a gente reformulou, que a gente recombinou, que a gente refez. Quando eu tiver o resultado, quando eu te entregar o resultado, você me dá o parabéns. Eu não quero mais, a partir de hoje, parabéns por reconhecimento, por esforço, por dedicação, por vontade. Nossa, aquela coisa de como ele se esforça, de como ele faz e acontece e quanto ele quer aquele resultado. Mas na verdade, se o resultado não vem, eu não estou querendo o resultado, eu não estou buscando o resultado. É isso que precisa ficar claro para você. E isso é uma das coisas que me atrapalhava muito, que me travava em relação à questão de conquistar esse sonho grande, fazer as coisas por reconhecimento, achando que estava fazendo, buscando resultados. Outra coisa é justificativas. Toda justificativa é uma verdade, mas ela não muda a sua realidade, ela não muda os fatos, ela não muda o seu resultado. E eu me percebi dando muitas justificativas. Inclusive, recentemente, quando eu rodei um protocolo do medo, eu percebi que um dos medos que eu tinha era exatamente uma justificativa que eu colocava para não tomar a ação que eu precisava tomar para ter o resultado que eu queria ter. E eu falava o tempo todo que eu queria ter aquele resultado. Veja se faz sentido. Entende? Eu falava que eu queria ter um resultado, só que eu não executava a ação que eu precisava executar para ter aquele resultado, porque eu usava uma justificativa baseada em um medo que eu tinha. E quando eu rodei o protocolo, eu percebi que lá no protocolo do combate ao medo, o meu PDA estava descontrolado. E no meu PDA descontrolado saía exatamente a minha percepção. Eu tinha uma percepção, eu tinha uma decisão e eu tinha uma ação. Através dessa percepção, eu tomava a decisão de não fazer o que eu tinha que fazer e não entrava em ação. Quando eu reorganizei, quando eu ajustei isso, eu tive um resultado extraordinário esse mês agora de setembro em relação a uma das coisas que eu trabalho. Em breve eu vou falar um pouco sobre isso também. E com isso, algumas chaves viraram, algumas percepções que eu tive relacionadas a isso, algumas coisas mudaram, não só em relação à questão desses novos combinados, em relação à questão do resultado também, mas algumas coisas dentro da minha mente, dentro da minha cabeça, no meu próprio entendimento e percepção, eu descobri que essas justificativas que eu usava com base na desculpa de que eu tinha um medo de fazer determinada coisa era o que realmente me travava, era o que realmente me prejudicava para que eu não chegasse a ter o resultado que eu espero ter, ou seja, um resultado equivalente
a uma pessoa proporcional do tamanho de alguém que consegue fazer acima de 1 milhão ou investir acima de 1 milhão por mês. Por mês não, num determinado período de tempo, ou um equivalente mensal ali por mês. Eu não conseguia chegar nesses resultados. Eu chegava por um tempo, despencava, e depois, na maioria das vezes, eu ficava ali naquele mínimo que a gente chama de chão dentro da Aliança Divergente, por conta de que eu não tinha a tal da permissão para realmente romper aquele teto, passar para o próximo ciclo, e a partir do próximo ciclo eu realmente começar a ter os resultados que uma pessoa que tem um sonho de ter acima de R$1 milhão investido tem o tamanho e as capacidades necessárias para realizar esse feito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Eu tenho tentado ser o máximo didático possível, eu tenho tentado fazer com que esses vídeos sejam como um bate-papo para que você possa ter entendimento, clareza de uma pessoa comum, uma conversa de aliado para aliado, uma conversa de pessoas normais, pessoas comuns que vivem os seus dia a dia com as suas dificuldades, com os seus desafios, com as suas percepções, mesmo que atrapalhadas às vezes, com as suas decisões, mesmo que erradas às vezes, mas que está buscando evolução a todo momento, para que agora sim seja uma evolução com base em resultados e não mais através de reconhecimento. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você aconteceu alguma coisa legal com você, mesmo que você não seja um aliado, uma aliada ainda, comenta aqui embaixo nos comentários para mim, me deixe saber. Eu vou ler o seu comentário e vou te responder. Vou ficar muito feliz em saber. Se você já é um aliado e tiver um aliado, uma aliada, coloque, celebre comigo aqui embaixo também de alguma coisa legal que já aconteceu com você, de quando você entrou na aliança. Também vou ficar muito feliz em saber. Nós estamos começando hoje, dia 1º de outubro, no mês da velocidade dentro da Aliança Divergente. Se você é aliado e ainda não escutou o áudio diário de hoje, escute, ele está fantástico. E esse áudio diário de hoje já é aquele áudio provocativo, extremamente provocativo, que eu tenho certeza que vai fazer com que você, assim como eu, tenha as percepções necessárias para acelerar o seu processo e o seu progresso, porque aqui na Aliança Divergente a gente fala que o progresso é mais importante que o resultado, e que o resultado é uma mera uma mera coincidência do que você faz aí, e que você, dentro da Aliança Divergente, você sabe que você pode muito mais. Então vá para a vida, porque ela é justa e ela só está te esperando. Forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais, valeu e fui.